Gente, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo sobre fases do divórcio. E eu já quero pedir para você, como sempre tenho feito, para que você se inscreva no canal se não é inscrito e também envie esse vídeo para alguém. Então, gente, a maioria das pessoas que são cristãs e passam pelo divórcio, elas lidam com algo muito difícil, que é como se encaixar agora na igreja. Eu permaneço na mesma igreja, eu não permaneço na mesma igreja, como que eu vou fazer agora com isso, eu continuo ou não na igreja, sabe? Então, assim, a pessoa, ela fica com muitas dúvidas, porque a igreja tem um grupo de jovens que é para solteiro, de repente tem um grupo de mulheres casadas, e você não se encaixa em nada. Uma das grandes dificuldades que o divorciado passa na igreja é que a igreja não estava preparada para enfrentar esse momento difícil. Porque a gente conta, nós que somos cristãos, que o nosso casamento vai ser um sucesso, gente. Porque nós estamos na presença de Deus, que nada difícil vai acontecer no casamento. Então, assim, é muito difícil a igreja se preparar para viver algo que é inimaginável, Mas que agora nós estamos vendo quantidade de pessoas que têm passado por isso. E graças a Deus, muitas igrejas estão traçando estratégias em como lidar com essa pessoa. Mas pode ser que você que está passando por isso se sinta um peixe fora d'água. Você não sabe quem você é, você não sabe o que fazer na igreja. Eu me lembro que, assim, eu continuei no grupo de jovens, Eu era do grupo de jovens mesmo casada, que eu acho que eu vou ser aquela eterna adolescente. E aí, eu imaginei que o pastor, ele ia me tirar do grupo de jovens. E eu também pregava de vez em quando para os jovens, eu imaginei que isso não ia mais acontecer na minha vida. Eu também era professora de escolinha dominical dos pré-adolescentes. Eu imaginei que o pastor ia me tirar de tudo. E que agora eu ia ser aquela pessoa escorraçada da igreja, que ia ter que ficar lá num cantinho sozinha e não ia poder mais me envolver em nada. E isso é totalmente errado. Graças a Deus, o meu pastor, ele era maravilhoso, ele era um pastor assim, não só muito humano, mas também muito coerente com a palavra de Deus. E ele me tratou de uma forma muito peculiar, muito ímpar, sabe? Então eu tive, claro, muita sorte, a graça de Deus sobre mim, de ter, na minha vida, nesse momento específico da minha vida, um pastor com essa sabedoria e com essa graça de Deus na vida. Porque a palavra de Deus não permite que você exclua ninguém. Nós somos ovelhas de Cristo e não ovelhas de pastor ou de algum ministério. Então os pastores, eles zelam pelas ovelhas de Deus e nós somos como que emprestados. Eles sabem que eles vão ter que prestar contas dessas ovelhas ao grande pastor, ao sumo pastor, que é pastor deles também, Então eles tratam de nós de uma forma assim, não é minha, é de Cristo, sabe? Não é minha ovelha, é a ovelha de Cristo. Cristo me deu para eu cuidar para Ele, tá? Então, se você é pastor, também tome muito cuidado com isso. Cuide do rebanho de Deus e apacente o rebanho de Deus como Ele faria. Ele diz que Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não acaba com quem já está acabado. Então, assim, cuidado como que você vai fazer na igreja, as decisões que você vai tomar, Ore muito para que você saiba como agir. E você, se está passando por algum momento difícil, se a igreja tem te excluído, se, poxa, ninguém mais te recebe, tem feito algo com você que te chateia, gente, eu vou te falar uma coisa que é minha opinião, tá? Primeiro de tudo, ore para saber o direcionamento de Deus para você. Mas não fique assim, amarrada a uma igreja que tem te tratado de uma forma que a Bíblia não defende. Porque nesse momento, isso pode ser mais um peso sobre você. Porque aí a igreja, o pastor, ele pode te tratar de uma forma assim, tão banalizada, de uma forma tão medíocre, que você vai se sentir o verme do carrapato. E você já está num momento muito vulnerável da vida, onde os teus sentimentos e emoções, eles não estão consolidados, eles não estão firmes, entendeu? Então, qualquer tratamento inferior que você receber, você pode achar que você merece e que não tem mais perdão e que não tem mais jeito para você. E isso é mentira do diabo. Então, se alguém está te tratando assim, se a igreja tem essa visão, vou falar uma coisa para você que eu faria. Eu, ia cair fora desse negócio.
sabe? Tem muita gente que não quer colocar um jugo sobre você, mas que quer aliviar o teu jugo, porque teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontra em ti, pois o teu fardo é leve. Ai, deve estar desafinado, mas o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Eu não sei se é muito bem nessa ordem, mas não se sinta na igreja pesada, sabe? Não deixa o olhar de ninguém te julgar. Gente, eu divorciei num dia, divorciei assim, né? Me separei num dia, fiquei sabendo de tudo num sábado, no domingo eu tava na igreja. Sentei lá no primeiro banco. Fui linda, me vesti, coloquei a melhor roupa, como eu costumava fazer. Só foi uma coisa diferente, que eu falei, Jesus, não fala comigo hoje não. Sabe por quê? Se o Senhor falar comigo, eu vou chorar demais. E vão achar que é por conta do dito cujo que foi embora, e não é. Então, assim, me ajuda, não fala comigo não, deixa eu lá estática na igreja. Porque, infelizmente, gente, a igreja é feita de pessoas, né, constituída por pessoas, e ali tem gente de todo nível de evolução espiritual e de alma também, né? E que vem de vários traumas, de famílias específicas. E tem gente que tá lá que tem um olhar ruim, que tem um olhar de julgar as pessoas, que tem um olhar que, nossa, vai rir de você, porque ainda não foi trabalhado nessa área por Deus. Não é que a pessoa é ruim, é porque essa é uma área da vida dela onde ela precisa aprender, precisa melhorar, e ela ainda não teve um encontro com Cristo em relação a isso. Então, eu sabia, eu dizia assim, não vou deixar ninguém que de repente vai rir de mim ou que vai ficar feliz com isso, vencer. Eu vou para a igreja, eu não vou ficar em casa. Então, vá para a igreja, não fique em casa. Sabe, vá ao culto, ouça a palavra de Deus, se alimente dos louvores. Se você não conseguir ficar sem chorar, chora lá mesmo. Não se preocupa não com o que vão pensar de você. Eu fiquei preocupada, mas, gente, eu falei isso com Deus, mas você acha que eu não chorei? Você acha que eu tava lá ouvindo uma canção e Deus falando comigo, eu passando por algo tão difícil na vida e eu não ia chorar? Mas igual criança, entendeu? Falei isso, mas estava eu lá chorando na presença de Deus, porque a gente tem que chorar no lugar certo, e o lugar certo é aos pés do Senhor. E vai ter gente que pode ser que se alegre com alguma coisa difícil que você passe na vida, pode ser que tenha, e pode ser que essa pessoa esteja dentro da igreja, mas não se importe com isso. Né? Muitas das pessoas, elas param de frequentar a igreja por medo de como vão falar com ela, de como vão pensar dela, o que aquela pessoa vai dizer, como o pastor tratou, ou se eu perdi todos os meus cargos, o que eu fazia na igreja eu tive que entregar. Então você vai parando de ir. E aí, gente, a chance que você tem de ir para o mundo e de encabeçar no mundo é muito grande. Você pode se envolver com pessoas que não são da igreja, você pode frequentar a balada, porque aí vão te enganar, Satanás vai te enganar e vai dizer, não tem problema você ouvir música do mundo. Vai lá, só ouvir uma musiquinha, você tá fazendo mal pra ninguém. Vai lá dançar, de repente você encontra alguém, né? E aí você alivia esse momento difícil que você tá passando. Gente, não faça isso. O nosso consolo é com a palavra de Deus e com a presença de Jesus. O mundo é consolado com cerveja e sertanejo, ou eletrônica, ou seja lá que tipo de música for. Mas nós somos consolados com o mesmo consolo que os apóstolos tiveram quando passaram por tribulação. Nós somos consolados com a palavra de Deus. E é uma escolha muito difícil de se fazer. Eu me emociono porque assim, eu tinha 22 anos quando eu me divorciei. E o que o mundo tem para oferecer para os jovens é muito atrativo. E é muito gostoso, é muito bom. Sabe, você vai ter diversos amigos, porque eu não tinha só amigo cristão. Eu tinha amigo que vinha, faz isso, sai assim. Você é bonita, você é jovem, por que você tá passando por isso desse jeito? E eu fiz a minha escolha, que foi assim, Jesus, chorando ou sorrindo, eu escolho passar contigo. A gente tem que sentir a dor e despejar ela aos pés de Jesus, né? E aí o que é bom? O alívio vem.
também. Só que a diferença é que quando o efeito do que a pessoa do mundo fez passa, ela tem dor de cabeça, ela fica mal, a angústia só aumenta, e a gente não. A gente vai sendo curado. A ferida dessa pessoa que está no mundo vai sendo cada vez mais aberta e ficando cada vez maior. A nossa, ela vai sendo fechadinha, sabe? Às vezes demora um pouquinho mais, fechou só um tiquinho, a casquinha tá bem de leve, ainda magoa, ainda dói, mas nós estamos sendo sarados, enquanto essas pessoas que fazem essas escolhas e essas opções, elas estão sendo ainda mais machucadas. Então, assim, não faça escolhas... Ai, cachorro, cala a boca. Não faça escolhas por aumentar a sua ferida, mas sim por ser curada, por ser sarada. E a palavra de Deus, ela é alimento, ela é remédio. Então, não deixe de ir à igreja. Vá à igreja. E como lidar com as acusações? Gente, você não precisa ir atrás. Estão falando mal de você, estão mentindo, estão dizendo que você é alguém no casamento que você sabe que você não era. Não vá atrás, sabe? Continue indo à igreja, continue buscando o Senhor, continue ouvindo a palavra, continue ouvindo louvor e deixe que Deus vai cuidar dessas pessoas, porque com o passar do tempo, o teu testemunho de vida vai falar melhor do que você mesmo, né? Então eu conversava ali só com amigos que vinham me contar as coisas e a gente dava risada e caçoava e conversava, mas eu não ia atrás de conversas dentro da igreja para me explicar, para esclarecer nada. O meu pastor sabia quem eu era, eu ocupava o mesmo lugar que eu ocupava antes de tudo acontecer, então eu não precisava me explicar para ninguém. Continuei indo na igreja. Mas eu vi uma aliança no dedo de alguém e, gente, eu chorava. Chorava demais, vocês não têm noção. Eu vi alguém que, o meu casamento, não sei o que, ia lá dar um testemunho com o marido. Eu chorava. Tudo de família eu chorava, porque eu sentia que Satanás, ele tinha destruído a minha vida, né? Que o meu casamento, ele foi atacado por Satanás, então as defesas para o meu casamento, elas estavam muito fracas, estavam mesmo, né? Então, assim, eu me sentia derrotada na minha vida sentimental, na minha vida familiar. E uma das coisas que eu pedia a Deus quando eu estava noiva e eu ia casar, eu dizia assim: Senhor, eu quero casar virgem para ser um testemunho. Eu quero que as meninas e os homens vejam que você casar virgem, você ter um casamento na presença de Deus, é sinônimo de felicidade e de bênção. Então pega o meu casamento como testemunho. E quando eu lembrava dessa oração, enquanto eu ainda estava noiva, eu chorava muito, porque eu falava assim: tá, e agora? Né? Eu tenho um testemunho totalmente contrário de tudo aquilo que eu imaginei. E isso me doía muito, gente. Isso era muito difícil para mim. Estar ali na igreja, ver famílias, ver aliança na mão de pessoas e não ter aquilo e ter a minha vida totalmente destruída. Isso era muito difícil para mim, né? Mas eu persisti. Porque nesse momento você não pode ser levada pelo seu sentimento de tristeza ou de fracasso. Você não pode ser levada por sensações de que você foi destruída, né? Não. Você precisa ser levada pela fé na palavra de Deus, que diz que se o justo caia até 7 vezes, de todas elas, o Senhor vai colocá-lo de pé. Então eu me lembrava, como eu disse no vídeo anterior para vocês, da palavra de Deus. Isso me fortalecia o tempo inteiro. Então eu estava ali. Eu me lembrava do salmo que dizia: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, sabe, estar nos átrios do Senhor, nos braços do Senhor. Então eu me lembrava disso, eu dizia: não, eu vou para a igreja, sabe, Senhor, eu vou estar em tua presença, eu escolho o Senhor, eu escolho estar na igreja. Eu poderia escolher estar no mundo, mas eu escolho estar aqui. Então, uma dica para você: não vá atrás de conversa, continue indo na igreja. Se você tiver que chorar, chore nos pés do Senhor. Se você precisar mudar de igreja porque você foi destratado, ou a igreja não está te tratando como ovelha de Cristo, mude, escolha uma outra igreja, mas não fique sem ir à igreja. Não se isole,
das reuniões, sabe? Não fique sozinha, não ache que se você cultuar pelo YouTube ou se você buscar a Deus em casa, porque eu sou a igreja, não deixe Satanás te enganar. Todos esses pensamentos são pensamentos para te excluir do corpo de Cristo. Você precisa estar em comunhão com a igreja, você precisa tomar a Santa Ceia, você precisa adorar junto, você precisa chorar junto. E na mesma medida que tem pessoas que podem ser contrárias a você nesse momento, existem pessoas que são próprios anjos de Deus enviados para aliviar a tua dor. Tem amigos, sabe? Tem pessoas parceiras que vão te dar a mão e que vão estar com você nesse momento. Lembre-se sempre, essa é uma analogia, né, uma metáfora, mas lembre-se sempre, uma brasa sozinha, ela se apaga. Agora, brasas juntas com outras brasas, elas podem se transformar num grande fogaréu, numa grande fogueira. Então, assim, não fique sozinha, não deixe Satanás te enganar. Você é a igreja do Senhor em qualquer lugar? É verdade, mas a igreja, ela se reúne e ela ora junto. E é isso que faz com que a igreja permaneça firme, a união, a unidade na presença do Senhor. No próximo vídeo nós vamos falar de carência, gente. Como é que fica a carência conforme o tempo vai passando e você fica sozinha ou sozinho e aparecem pessoas na sua vida? Como é lidar com isso? Se inscreva no canal, ative o sininho e fique aí ansioso, aguardando o próximo vídeo.